Então o Palmeiras está em cima para trazer esse jogador. Deve chegar aí no meio do ano. O Wendel avançou muito a negociação. Bom jogador, hein? É que o Palmeiras cogita aí fazer uma proposta em torno de 35 milhões de euros. Que o Palmeiras avançou na negociação. O Palmeiras só está ajustando a condição de pagamento, algumas parcelas a mais, outras a menos, mas a informação é a seguinte: não deve ter chapéu, não deve dar balão. O Palmeiras está isso aqui de anunciar ainda esta semana a sua nova contratação. Fala, torcedor palestrino, começando em mais um dia agitado aí no CT do Palmeiras, porque tem jogo pela Conmebol Palmeiras e Júnior Barranquilla, hoje às 21 horas pelo horário de Brasília, pela Conmebol Libertadores. Vamos iniciar esse novo títulozinho aí do Verdão com tudo, então fica até o final desse vídeo que eu vou trazer todas as informações relacionadas a esse grande confronto aí que o Verdão foi tão bem recebido, e também tem novidade do mercado da bola, porque não para por aí, tem novidade e um nome aí que tanto vocês querem que cheguem logo no Palmeiras. Mas antes, é claro, torcedor, não esqueça aí, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E é claro, deixa aquele teu like junto com o seu avante palestra, que eu quero ver aí a força do torcedor palestrino, junto aí com qual possível placar para esse grande confronto. Deixa aqui embaixo nos comentários e também já deixe aí de que cidade, estado você está nos assistindo, que eu estou respondendo todos vocês. Créditos estão aqui embaixo na descrição. Jogo aberto, canal do Nicola, Wall Sport e Esporte na Band. Agora chega dessa enrolação e bora, porque tem muita novidade. Olha, e quem quer manter uma invencibilidade é o Palmeiras, que joga fora de casa, estreia na Libertadores contra o Júnior Barranquilla lá na Colômbia. E o Palmeiras motivado para essa edição de Liberta. Maratona Palmeirense e Abel Ferreira cheio de perguntas. Vocês acham que isto é correto? Acham que isto é justo? Acham que isto é cuidar do futebol brasileiro? Acham que isto é cuidar dos jogadores que podem representar a seleção brasileira? Acham que isto beneficia a qualidade do futebol brasileiro? A vitória no domingo contra o Bahia deixou o time com mais folga na liderança do Campeonato Brasileiro e também para a estreia na Libertadores da América hoje à noite contra o Júnior Barranquilla. Mas antes disso, na última segunda-feira, treino no CT do Vitória, para aí sim seguir para a Colômbia. Até lá, uma longa viagem. Melhor avisar em casa, hein? Quantas horas? 6 horas de viagem. Oxe, mas não é 4 horas? Não. 6 horas? É, 6 horas. E se não tiver ninguém? Primeiro vou avisar minha mulher, né, que é 6 horas de viagem, que eu falei que era 4. Tempo para um bom filme com Super Carlos Miguel. Tô assistindo Demolidor, lançou agora, Renascido. Bom, você recomenda? Bom, recomendo pra quem gosta de super-herói, assim é maneiro. Tempo também para o atacante Paulinho, que não atua desde julho do ano passado. Ele está treinando normalmente e o Verdão prepara seu retorno. O jogador acompanhou o elenco na partida do final de semana e está integrado também na viagem para a Colômbia. Em pleno voo, todos os cuidados. Mas a sua volta não será agora. Uma viagem que para John Arias é especial. Jogar em casa é sempre bom. Feliz de estar indo para casa, é sempre bom estar perto da família, jogar em casa. Bom, tomara que seja uma grande partida, que a gente consiga uma vitória. Ídolo na Colômbia, o camisa 11 palmeirense roubou a cena, cercado de pequenos conterrâneos. Ontem, o Palmeiras treinou no campo do Colégio Jorge Washington em Cartagena. A partida não será em Barranquilla, porque o estádio de lá está passando por reformas para receber a grande final da Copa Sul-Americana de 2026. E apareceu até um pequeno fã do Vitor Roque. I think he's the best striker in the world. He's my favorite player and I like how he plays because I just think he's the best. Clima leve, o Rachão teve até gol do Abel Ferreira, mas estava impedido até no treino, Abel. Não tá impedido? Não, às vezes os caras pegam a bola de longe. Tá impedido, o Abel tava debaixo da trave ali, pô. O atacante Vitor Roque está com o elenco, mas ainda segue cronograma individual com núcleo de saúde e performance, e não deve ir para o jogo. O técnico Abel Ferreira deve mandar a campo o mesmo time que entrou como titular contra o Bahia, com Carlos Miguel, Giai, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Alan, John Arias e Flaco Lopes. Essa será a estreia do lateral esquerdo Arthur
na Libertadores da América. A sensação, sim, sem poder explicar, assim, é uma sensação de felicidade, né, poder estar estreando na Libertadores pelo Palmeiras, que eu cresci assistindo, né, vi os 2 títulos seguidos, né, pela TV, e agora poder estar participando dela é muito legal. Essa será a 26ª participação do Palmeiras na Libertadores da América, a 11ª consecutiva. E os números são expressivos. Nas últimas 10 estreias, foram 6 vitórias, 3 empates e apenas 1 derrota. E mais, o Palmeiras está a 2 gols de alcançar 500 bolas na rede na Libertadores da América. Começa uma nova competição, vamos encará-la como sempre a fazemos. O Palmeiras assim nos obriga à grandeza, à história, a entrar em todas as competições para ganhar, e é isso que nós vamos procurar fazer mais uma vez. Já mostramos uma possível prévia do Flamengo, que joga contra o Cusco. E agora vamos ver como pode se apresentar o Palmeiras diante do Júnior Barranquilla. Abel Ferreira, que será assunto na sequência, deve levar ao campo Carlos Miguel, Giai, que está muito bem na direita, recebeu elogios aqui de vocês. A dupla de zaga confiável, Gustavo Gomes e Murilo. Arthur, que com a lesão do Jefté e também do Piquerez, ganha a titularidade e é promissor, parece ser muito talentoso. Dá para observar um pouco mais, mas as credenciais do início foram positivas. E aí essa dupla de meio campo, com Marlon Freitas e Andréas Pereira, eles dominam o setor. E aí na frente, Maurício, Alan, Arias e Flaco Lopes. Rumo à glória eterna, né, Renato? O quê? Rumo à glória eterna. Começa hoje, Ronaldo. Vocês já pararam para pensar que, de repente, lá na frente, poderemos ter um Palmeiras e Corinthians pela Libertadores? Difícil, hein? Eu acho e o difícil. caminho para entrar na defesa do Palmeiras eu acho aí difícil, é lá no direito. porque Aí. o Corinthians não vai passar nem na fase de grupo. O limite desse time aí é final de Libertadores. Então, mas aqui, pô, a entrada para chegar no gol do Palmeiras Como aqui, é que é, ó. Avenida. O limite desse time aí é final de Libertadores. Olha, também acho. Xixi não tá na competição, Xixi não sabe. Aí se ganha, vai pro Mundial e perde, mas assim... Mas vem cá, vamos em busca do Tetra, Cicinho. A gente vai em busca do Tetra. Mas quando você olha essa escalação e o que está jogando a equipe, são 25 pontos conquistados no Brasileiro em 30. O Palmeiras agora tem opções. Paulinho voltando, o que muita gente esperava. Paulinho. Tem certeza? Calma, que vai jogar contra o Corinthians. Mas há uma grande possibilidade. Então, mas é um grande time, mas se você for analisar aqui, olhar friamente e analisar como profissional, tem duas avenidas ali, ó. Aonde? Arthur e Murilo, é só por ali, ó. Ronaldão. Menininho o Murilo é um dos agora. melhores zagueiros que tem. O Arthur é jovem, com potencial, tá jogando muito bem. Depois que entrou no bolso do Yuri, não saiu mais. Aonde? Então ali, ó, a avenida para chegar até o Carlos Miguel, Pelo amor tá de ali, Deus. ó, pela direita. Ronaldão, eu sei que você gosta muito de números e estatísticas do futebol. E os dois times que vão se enfrentar logo mais pela Libertadores já jogaram 5 vezes. São 4 vitórias do Palmeiras e um empate, ou seja, nenhuma derrota do Verdão. Então é hoje. Então. Pode ficar tranquilo, Ronaldão. E agora é o seguinte, a torcida do Palmeiras está chateada, muito chateada, porque um golaço de Abel Ferreira em pleno treinamento foi anulado. Mostrar gol em treino. A arbitragem no treino anulou um golaço de Abel. Olha, que tava à vontade ali de regata, tranquilão. Ó, ó, saiu comemorando e rápido já percebeu que anularam. É perigoso os treinadores jogarem rachão, viu? Porque eu já peguei treinadores no rachão, os caras davam cada chegada no treinador. Não quer me colocar pra jogar? Então, tem que ter coragem, Edu. Já cheguei as 2 vezes, viu? Mas você nunca fez isso, né? Não, sempre era titular absoluto, capitão, aquela mas aí coisa ele sentiu o toda. gostinho de como é ruim ser injustiçado. Nossa! Sai daí, Cicinho. Algumas mudanças. Pô, o cara é consciente. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Não tem nada a ver, mas eu adoro o time que tem camisa vermelha. E ontem... O caminho do Palmeiras na Libertadores vai começar na Colômbia. O Palmeiras, líder do Campeonato Brasileiro, que venceu o Bahia em Salvador pelo Brasileirão, viajou direto da capital baiana para a Colômbia. Nesta terça-feira à tarde, fez um treino em Cartagena para a estreia na Libertadores 2026 contra o Júnior Barranquilla. Duelo que vai ser nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no horário de Brasília. Vitor Roque, que não atuou nas últimas partidas, está à disposição do técnico Abel Ferreira, mas deve começar como opção no banco de reservas. Quem falou depois do treino
na cidade de Cartagena foi o lateral esquerdo que é da base, o Arthur. Ele ganha mais uma oportunidade por conta das contusões de Piquerez e também Jefté. Sensação de felicidade, né, poder estar estreando na Libertadores pelo Palmeiras, que eu cresci assistindo, né, vi os 2 títulos seguidos, né, pela TV, e agora poder estar participando dela é muito legal. O Palmeiras já fez 4 duelos em toda a história contra o Júnior Barranquilla. São 4 vitórias, 2 pela Libertadores de 2018, quando o time ainda era dirigido por Roger Machado, e 2 em 2019, sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. Agora é com o português Abel Ferreira a estreia contra o Júnior Barranquilla na Libertadores 2026. Este duelo vai ser nesta quarta-feira, às 9h30 da noite. É impressionante como a fábrica de produzir jogadores do Palmeiras sempre tem uma novidade. Agora esse menino Arthur, toda vez que o Palmeiras tem uma dificuldade, precisa de um jogador, tem condição de recorrer à base, isso tem correspondido. Esse tem sido aí um dos grandes segredos do Palmeiras no sucesso dos últimos anos, principalmente nessa passagem do Abel Ferreira. Ele é um cara que já mostrou que sabe olhar o elenco, sabe olhar a categoria de base e consegue preencher as lacunas quando elas aparecem. E o Palmeiras começa essa caminhada aí na Libertadores, lembrando que nas últimas edições o Palmeiras terminou em primeiro lugar na fase de classificação. Isso é muito importante, porque se você termina em primeiro lugar na fase de classificação, até a final, se você chegar até lá, você sempre decide em casa. Afinal, não, porque é jogo único, mas o Palmeiras tem se beneficiado dessa situação, principalmente quando ganhou títulos da Libertadores, e o time começa, mais uma vez, tentando repetir esse feito, que é muito importante, muito difícil, mas, enfim, o Abel Ferreira já mostrou inúmeras situações que é possível e o Palmeiras pode viver isso mais uma vez. Tá louco. Calma. Paulinho viajou, tem alguma expectativa de pelo menos ficar no banco? Não, sem chance, né, Hernan? Luiz Henrique ele e o Vitor Roque não devem atuar. Assim, ele está indo numa questão assim, de entender assim, não que o Paulinho precise de ambientação no Palmeiras, mas assim, tá junto com o elenco e pela dificuldade do lugar, local, né, para você ir para Cartagena, exige uma logística diferente, por mais que o Palmeiras tenha todos os benefícios ali de um avião particular, com equipamentos e tal, os profissionais de recuperação, de fisioterapia, estão quase que todos indo para lá, então não vai ficar quase que ninguém no núcleo de saúde e performance. Então, por isso, o Paulinho foi já numa questão de se ambientar com o elenco nas viagens, como faz, mas agora de uma maneira diferente, integrado, né, totalmente integrado, mas vai seguir o tratamento, vai seguir a recuperação, então não deve entrar em campo. E o Vitor Roque deve voltar contra o Corinthians. Contra o Corinthians. É o que a gente vinha falando na semana passada, né? Uhum. Vai ser quando ele tiver 100%, e se tiver que deixar fora da estreia da Libertadores, deixa fora para estar 100% no Clássico. O time da Colômbia. Flávio Latifi chegando com a gente. Hoje seu bigode está mais tranquilo, vamos dizer assim, não está tão empolgado. Mas o topete tá, hein, Latifi? O topete tá, você caprichou nessa pomada aí. Ô, Latifi, conta pra gente, né? O torcedor quer saber se o Paulinho joga, o Paulinho tá treinando, se o Vitor Roque volta. Todo dia a gente fala isso, a gente vai atualizando, né? Tempo real, lance a lance dos dois. Mas o pessoal quer saber, tem alguma novidade, Latifi? Tudo bem, querido? E aí, Lu, tudo bem? Eu, de Samir, pessoal que está acompanhando a gente. Pois é, o Paulinho, ele viajou com o elenco para a Bahia, né? Ele participou das atividades em Salvador. Inclusive, o Palmeiras ontem, a logística foi a seguinte: treinou no CT do Vitória, depois do jogo contra o Bahia, e viajou para a Colômbia. E curioso que nessa chegada do Palmeiras lá em Cartagena, o Palmeiras foi recebido com festa, música, dançarinos. Então, até conversando com algumas pessoas do clube, eles comentaram, a gente foi recepcionado muito bem, nem esperava isso, né? Mas se a gente for pensar um pouquinho, tem explicação, né? O Palmeiras é um time que tem muitos estrangeiros, o Arias é um grande nome desse atual elenco, e o Palmeiras também ganhou muita fama na Colômbia por conta do Richard Rios. Então, a gente até vê nas imagens que alguns torcedores levaram o caminho da seleção da Colômbia para ganhar autógrafo do Arias.
Então, bastante festa para esse Palmeiras. E agora, falando sobre o que interessa, né, essa dupla de ataque Paulinho e Vitor Roque, ambos viajaram com o elenco. O Paulinho, ele tá fazendo parte do elenco, participando das atividades, para ele seguir o recondicionamento físico. Ele está em processo final de recuperação, cada vez mais próximo de poder jogar, mas ainda não vai ser nesse momento. Ele só está seguindo esse processo e vai ser baixa. Agora, sobre o Vitor Roque. No último treino em Salvador, o Vitor Roque ele não participou com o grupo. E a imaginação do torcedor fica, será que o Tigrinho joga na estreia da Libertadores? O Palmeiras tem um treino hoje às 6 horas de Brasília, 4 horas lá na Colômbia. E aí a expectativa é se o Vitor Roque vai participar dessa atividade para ao menos ser relacionado. Agora o torcedor que sonha em contar com o Tigrinho no time titular, Lu, ainda não. Agora, Latifi, o Abel tem problemas também na lateral esquerda, né? Como é que ele tá pensando nesse time, né? Porque o Kelvin precisou ser improvisado, inclusive no último jogo contra o Bahia, em parte, né? Em um momento do jogo ali. Que tem o Arthur, mas é muito jovem, como que ele vai montar? Pois é, Lu, a situação da lateral esquerda é um pouco curiosa no Palmeiras, né? Porque há 2 semanas o Palmeiras tinha na lateral esquerda 3 opções, né? Algo raro no futebol brasileiro. O Palmeiras tinha o Piquerez, o Arthur acabou aparecendo como um bônus desse time do Palmeiras, porque ele estourar a idade da base. O Abel gostou do que viu do jogador nos treinos no profissional e ele acabou sendo inserido no elenco. Só que aí o Piquerez teve a lesão no tornozelo direito, passou por... O Jefté teve um problema na coxa direita, ele não viajou com o elenco, então vai ter um processo de recuperação. O Palmeiras diz que não é nada grave, mas que vai tirar o jogador pelos próximos jogos. E aí sobrou o Arthur, que tem se firmado na posição como titular, mas não tem um substituto. E aí o torcedor do Palmeiras começou a criticar esse planejamento da direção. Só que aí, quando eu conversei com algumas fontes, eles me falaram, como assim que o planejamento é ruim? A gente tinha 3 jogadores há 2 semanas e agora só tem um, é quase uma fatalidade. E aí uma solução que eu até fui atrás era de repatriar o Caio Paulista, né? Porque o Palmeiras tem o Caio Paulista emprestado no Grêmio, ele é um lateral esquerdo que pode jogar por ali, mas aí rapidamente ele falou, é difícil o Caio Paulista, você acha que a torcida ia gostar? Porque o Caio Paulista não deixou saudade e como as lesões de Piquerez e de Jefté não são graves, não é algo que o Palmeiras pensa ou cogitou. Até porque pode chegar após a Copa do Mundo e o Palmeiras ter 4 laterais esquerdos no seu elenco. Então, o Kelvin vai continuar sendo improvisado se necessário. Caio Paulista como opção é um pouco complicado, né? Porque ele ficou no banco do Grêmio agora no fim de semana, contra o Remo. Desde que ele saiu do São Paulo, na verdade, não apresentou nada. Ele foi só caindo, né? Do Palmeiras, do Galo, foi ali naquela moeda de trocas e não funcionou até hoje, Eudes. Não funcionou. E acho que também não seria a solução. E aí, neste caso, de fato, para o Palmeiras ter mais um lateral esquerdo apenas para compor um elenco e aí fazer uma combinação com o Grêmio para a volta do Caio Paulista, que não vai resolver o problema do time... E que já não resolveu anteriormente. Exatamente, não faz sentido. Não dá, né? O próprio nome, né? Caio Paulista, só está em queda, né? Já há muito tempo, né? Ai, Samir, você e suas piadelas. Caio Paulista. Eu nem gosto desse nome, porque o Campeonato Brasileiro começando, Caio Paulista, né? Eu já não... O que você tem contra os Caios deste Brasil? O Caio Paulista. A situação do... É o que o Eudes falou do Flamengo, né? Você vê que mesmo Palmeiras e Flamengo apresentam, né, as suas carências no elenco, né? E agora lateral esquerda, né? Curiosamente. E agora a gente vê isso, né? A lateral esquerda é um problema hoje no mundo, né? Porque não só... Na seleção, na seleção, em todo lugar, realmente existe essa escassez. Então o Palmeiras não tem problema o Palmeiras sofrer disso. E eu concordo, né, com a avaliação da diretoria, né, que o Latifi trouxe. Não dá para ir lá buscar o Caio Paulista agora. Espera um pouquinho, vai no improviso. Então daqui a pouco você está com 4 laterais aí que você vai acabar não utilizando 2 deles, né? Então... O Palmeiras realmente tem que manter esse planejamento, segurar a onda agora, né? Até porque os jogadores devem voltar em breve. E no ataque fica essa eterna volta aí do Paulinho, se vai acontecer ou não, e a ausência ainda do Vitor Roque, que é muito bom jogador, né? Esse realmente faz muita falta quando não joga. E o Piquerez, né? Perdeu o Piquerez.
Muito lamenta para o jogador, especialmente, ter uma Copa do Mundo aí, para o time do Palmeiras também, porque se é uma posição, né, uma função que existe uma lacuna, quando você tem um cara que é tão bom, que resolve tanto defensivamente quanto na frente como o Piquerez, realmente faz muita falta. O próprio adversário, quando vai jogar contra o Palmeiras, já tem que montar o time pensando no Piquerez. Por exemplo, você pega um derby, Corinthians e Palmeiras, o Mateuzinho já não vai subir muito nesse jogo, né? Porque ele vai... Aí o técnico vai ter que subir do outro lado com o Bidu. Então, assim, a importância que o Piquerez tem e o peso até para os adversários. Então, é um desfalque muito grande, realmente. Um 2025 espetacular do ponto de vista financeiro, com vários recordes. O Palmeiras iniciou 2026 com prejuízo. O balancete oficial do clube apontou um déficit de 8 milhões de reais no primeiro mês do ano. E olha que as receitas nem foram tão baixas, 88 milhões de reais. Mas o Verdão estimava, para esse primeiro mês, 172 milhões. Bem provável que esse valor extremamente alto estivesse ligado à venda de atletas. O Palmeiras até fez negociações do Facundo Torres, do John e do Aníbal Moreno. Não se sabe ao certo porque nenhuma dessas 3 vendas esteve lançada no orçamento. Havia previsão do Palmeiras de um superávit para esse primeiro mês do ano de 57 milhões de reais. O endividamento total do Palmeiras hoje na casa dos 969 milhões de reais. Apesar dos números, está tudo absolutamente sob controle no Palmeiras. Verdão precisa de pelo menos uma venda boa na metade do ano, mas sem desespero. E esse déficit de 8 milhões de reais certamente será superado assim que o Palmeiras fizer alguma venda. E são várias as possibilidades. Já falamos sobre Eric Belé, já falamos sobre o Alan, que tem proposta do futebol europeu, uma série de outros garotos que têm surgido super bem, enfim, isso sem falar no Eduardo Conceição, o Dudu, que é hoje um jogador de só 16 anos de idade na mira de vários clubes do futebol europeu. Só para completar o balancete de janeiro, Verdão teve uma arrecadação com patrocínio de 24 milhões de reais no mês, contra 16 milhões de dezembro. Mesmo com o Allianz Parque fechado para a troca do gramado, entraram 5 milhões e meio de reais com repasses da W Torre no mês de janeiro. E é isso aí, torcedor palestrino, qual a sua opinião aí sobre as notícias dadas até então e qual a sua expectativa aí para esse confronto com essa provável escalação aí? Deixa aqui embaixo nos comentários porque tem novidade aí do mercado da bola, que é a questão do Zenit, que topa e conversar sobre o Nino com o Palmeiras e pede 75,2 milhões pelo zagueiro. O zagueiro que também é alvo aí do Fluminense pode ser negociado pelos russos em julho, na próxima janela de transferência. Com isso também, segundo aí o portal da MUBH, o Palmeiras continua sim de olho no zagueiro do Zenit e pode fazer uma nova investida em julho, já na próxima janela de transferência. Antes os russos aí faziam um jogo duro e agora estão abrindo mão. No entanto, de acordo também com o site aí de Wendel e Luiz Henrique, mudou a ideia e agora topa também conversar aí sobre o defensor com o Alviverde. A pedida é de 12 milhões de euros, equivale a 75,2 milhões na cotação atual. Para o Verdão, o reforço aí do setor defensivo é uma prioridade total. Outros nomes também foram cogitados aí, exemplos de Ibanez e Facundo Medina. Todavia aí, o Nino é visto como o plano A do Palmeiras. Anderson Barros também quebrou o silêncio sobre isso. No mês passado, o diretor aí respondeu sobre o interesse do Nino para o canal da ESPN Brasil e ele disse que já existem aí a negociação em andamento com o staff do atleta. A questão de mudanças do time. Nessa quarta-feira aí, o Verdão, maior aí, digamos, do Brasil, volta a campo na estreia da Copa Libertadores fora de casa na Colômbia contra o Júnior Barranquilla às 21 horas pelo horário de Brasília. Com base nos últimos treinos que teve aí, um provável Palmeiras conta aí com Carlos Miguel, Augusto Indiay, Gustavo Gomes, Murilo e Arthur aí da base, Marlon Freitas, Andrés Pereira, Maurício, Alan, John Arias e Flaco Lopes. E aí, torcedor palestrino, qual a expectativa aí para esse confronto? E também aí com a possível chegada do Nino já para a próxima janela de transferência. É um bom reforço, bom jogador? Deixa aqui embaixo nos comentários. Desde já agradeço a audiência e até o próximo vídeo. Canal Palmeiras News Brasil, você sempre bem informado sobre o nosso Verdão.